Domingos, eu tenho certeza que o Domingos tem algo para falar. Você já está aí, rapaz, eu quero te ouvir. Não, irmão, eu estou aqui como anfitrião para aprender. Mas a gente vem para ouvir também o anfitrião. Fale alguma coisa sobre isso, irmão, para nós. Ele está meio relutante, né? Ele tem alguma coisa para falar, mas está meio relutante, né? Mas fique à vontade, irmão. Estamos entre amigos, amém? Esta preocupação de querer saber o novo nome de Deus, ou aquele terá o novo nome de Jesus, né? Isso levou muitos irmãos a se desviarem da mensagem, apesar de que eles pensam que continuam na mensagem. Quando o irmão Branham faz aquela citação, e diz Jesus, quando ele subiu ao céu, morreu, ressuscitou, ele subiu ao céu com um novo nome. Então havia a preocupação, então que novo nome é este? Que novo nome é este? Aí em seguida vem a outra dúvida, né? A outra questão. Nós também vamos receber esse novo nome. Então que novo nome é este? Bem, e como são temas para se especular, eu gosto um pouco de ficção. E o que mais tem nessa mensagem é ficção. Ficção. Mas quando se trata das realidades de Deus, aí já não podemos ficar gostando de ficção, de imaginação, porque nós temos que estar com base, não é? Na realidade. Mesmo que sua cabeça esteja nas nuvens, você nunca pode esquecer que seus pés têm que permanecer no chão. Não tem outro jeito. E por causa dessas coisas, algumas doutrinas surgiram e tem arrebanhado muita gente nesse país. E eu tive a oportunidade de procurar aprender sobre essas doutrinas. Fui atrás, convivi com as pessoas, boas pessoas. Mas como disse o irmão Mário, na época que eu estava procurando também que nome é este, como é isto, foi revelado ou não foi, foi na época que Deus também me entregou, vamos dizer assim, abriu meus olhos para entender a respeito de sua relação com seu filho e também comigo como filho dele. E eu tive esta sorte de ser esse mesmo tempo que eu estava procurando entender estas coisas. E isso foi um divisor de águas quando com aquele ministro, vamos dizer assim, nós rachamos aquela amizade dentro daqueles temas doutrinários. E dali por diante ele pôde seguir do seu jeito, como até hoje está. E eu, com o grupinho que tem a humildade de me ouvir, disse: nós vamos começar de novo, do zero. Estas coisas estão erradas. O irmão Branham disse: se o muro está torto, você tem que derrubar essa aberração e começar de novo. Veja, essas coisas não são novas, essas indagações não são de agora, são de muito tempos atrás. Como a questão do retorno do ministério, né, do irmão Branham retornando para continuar um trabalho. Como ouvimos ontem, a primeira coisa que um amado irmão falou, talvez, vamos dizer assim, aquela garra de iniciante, né, que quer mostrar serviço. Bem, todos nós passamos por isso no início ministerial, no tempo de evangelização e tudo. Porque é daí que surge a pergunta, observe. Você já sabe qual é o seu novo nome? Não. Então o irmão Branham tem que levantar para falar, para revelar esse novo nome. E com isto se colocou num ponto totalmente complicado, totalmente diferente do que na realidade é. O trabalho que será realizado, que será feito nesse momento, nesse retorno do ministério, que nós não chamamos retorno do ministério, mas a volta do ministério da ressurreição, o ministério da ressurreição outra vez em atuação, porque foi o ministério que o Senhor Jesus teve após a ressurreição. E claro, tudo que nós não entendemos hoje e queremos entender, e às vezes até nos assentamos para discutir, para ver quem tem algo a acrescentar a isto, com toda certeza, não perdemos nosso tempo, porque Deus nos direciona para o aprendizado correto e com isso saímos
nós saímos ganhando sempre, não é? Porque na realidade Deus está na frente, é Ele quem está aqui para nos ensinar. Mas se fôssemos olhar pelo lado simples da coisa, é perder tempo queremos entender o futuro, uma vez que só vamos entendê-lo quando estivermos nele. Amém. A questão de foi revelado ou não foi revelado, foi aberto ou não foi aberto. Agora, na questão do sétimo selo, não é? Foi bem, um diz, foi aberto, mas não foi revelado. E eu penso comigo, foi revelado, porém não cumprido. Amém. Porque se Deus mandou o sétimo anjo para revelar, ele disse, os sétimos selos estão abertos. E ele pregou sobre o sétimo selo e revelou o sétimo selo. Porém, o cumprimento é quando Deus chegar o momento de Deus cumprir. E quando chegar o cumprimento do que falta do sétimo selo, nós vamos entender perfeitamente, porque até agora o que Deus nos deu sobre o entendimento dele mesmo é uma milésima, muito pequena, uma milésima. Passou muito rápido. Sim, uma coisinha muito pouca do que temos ainda que aprender. Esse aprendizado não para por aí. Vocês pensam, o que os discípulos aprenderam durante 3 anos e meio ao lado do Senhor Jesus? Aprenderam aos pés de Jesus, no barco, na areia, na praia, em cima das montanhas, por cima das pedras, na casa de Marta, em todos os lugares. Eles aprenderam muito porque Jesus parece que não parava de falar. Jesus parece que não parava de falar, sempre estava comentando alguma coisa. Um destes autores de filme fez um filme sobre Jesus, e é um dos filmes que eu gosto, não dele todo, mas da forma que o personagem Jesus trabalhou naquele filme, vamos dizer assim. Ele não parava, os discípulos estavam cansados ali, deitados, travesseiro uma pedra, de noite, no claro da lua, e Jesus se levantava e começava a pregar entre eles. Eles levantavam meio assustados e tinham que ouvir. Mas veja, durante 3 anos e meio que eles estavam aprendendo aos pés de Jesus, o que eles entenderam sobre as coisas? Todo aquele ensinamento que eles tiveram, o que aconteceu com eles é que no momento do aperto estavam todos dispostos a correr, a se esconder, com medo. Agora, quando aconteceu a segunda parte, ou ministério, após a ressurreição do Senhor Jesus, o que aconteceu, o aprendizado que eles tiveram, nós não sabemos o que foi. Só diz que Jesus lhes falou acerca do reino de Deus. Mas o aprendizado que eles tiveram naquele período de dias mudou aqueles homens a tal ponto que dali por diante eles enfrentaram a morte, eles deram suas vidas, eles não fugiram mais de ninguém. Não é? Isto que tem acontecido. Agora, o que acontecerá também conosco será do mesmo jeito. O que temos aprendido até hoje é muito pouco para o que tem para frente. Amém. Eu creio que o que vamos aprender neste período de tempo que passaremos aqui na Terra, vamos dizer assim, vivos, transformados e mortos, ressuscitados, porque terá que ser assim, ou teria que ser um espetáculo público. E não pode ser espetáculo público, estaremos já, apesar de que ainda nesta terra, mas já em uma dimensão totalmente diferente. E estaremos aptos ali para entendermos o que nós não entendemos hoje. O que hoje é sonho, fantasia e indagações, ali será realidade. E o aprendizado que teremos é o que nos deixará apto para continuarmos o aprendizado no milênio. Ou penso que no milênio não vamos aprender? O irmão Branham disse que o milênio ainda é uma fração do tempo. O irmão Branham disse que o milênio é um período de santificação mais alta. E isso nos levará a um aprendizado superior ainda mais, a ponto de podermos ir para a eternidade. Não é? Então, na realidade, o que não foi esclarecido, ou esses pontos que o irmão Branham falou tão pouco, e são esses pontos que têm gerado tanta polêmica durante tantos anos, né, e tantas divisões, não adianta perdermos o nosso tempo discutindo essas coisas, mas entender o suficiente para vivermos hoje. Veja, aqui nós temos dois lados da coisa. Alguém se acomoda e diz, não temos que entender mais nada, é somente crer, e segue adiante sem entender nada do que está acontecendo. Então empurra com a barriga, como dizem. E outros ficam dando burro em ponta de faca e fazendo de tudo para entender, estuda aqui, destrincha dali, e você sabe onde tem chegado a estas coisas. Quando chega o tempo de Deus cumprir sua palavra,
e ele então abre os nossos olhos e cai as escamas para vermos a coisa, você vai ver que o quadro é totalmente diferente e todas essas coisas que você achava que era tão importante fica de lado e você vai ter que fazer como Paulo, apesar de que eram boas coisas, apesar de que são coisas que te fizeram estudar mais, mas chega um momento que você vai ter que considerar aquilo como esterco. Foi o que Paulo fez com o aprendizado do judaísmo. Porque a realidade de Deus para o momento é o que te batiza com o Espírito Santo, te cela, quer dizer, te apronta para a próxima etapa até que o vagão possa ser aberto e o produto seja entregue no destino. Amém. Acho que é só isso. Obrigado.